nós temos hoje em termos de produção? Nós temos apenas 27% do território nacional. Eu gostaria de entender o argumento dessas pessoas que querem que um país produza em menos de 30% do seu território. A senhora acha O que Brasil, é pouco? A senhora acha que podia ser maior? Muito pouco. Não, eu me conformo com essa quantia. Eu me conformo com ela. E deixo que as futuras gerações vão lutar por mais comida quando aumentar as pessoas, quando aumentar a sociedade, a população, o mundo. Por enquanto, A senhora acha que está bom do tamanho por que enquanto tá? os 27 nos basta. Nós podemos aumentar a produtividade? Sim. Mas o fato de nós reduzirmos ou mantermos os 27, isso vai fazer mal ao meio ambiente? Isso vai fazer mal a quem? O Brasil é a segunda maior floresta do mundo, sendo que a primeira é da Rússia e a terceira é do México, do Canadá. Por motivos óbvios. Lá praticamente é tudo coberto por gelo. Então eles não tiveram interesse em desmatar a vegetação original, porque não serve para nada. Então o Brasil acaba sendo o primeiro, porque nós somos o único país do mundo com terras férteis, vocacionadas para a produção de alimentos e que nós estamos abrindo mão para a preservação da biodiversidade. Então isso não tem preço. A nossa maior floresta do mundo cobre 62% do território. Aí alguém que está nos ouvindo podia perguntar, 62% de mata nativa, de todos os biomas. A Amazônia é 86%, a Mata Atlântica menos 27%, mas uma média, 62% de todos os biomas estão preservados. Aí alguém podia perguntar, é muito ou é pouco? Isso. É justo essa pergunta? O que a senhora acha? Eu só posso comparar. A Europa inteira só tem 0,2%. Não tem nem 1%. Nós temos 62%. Quando você vai para a Ásia e para a África, é 5% e 7% de cobertura. Aí você vai visitar os americanos, você encontra 26%. Portanto, nós temos 62% de cobertura. Esse 62% não pode ser um diferencial econômico, não pode ser justamente uma coisa que dá ao Brasil um poder grande. Nós temos a maior reserva de água do mundo, ou seja, manter esse 60%. Não é importante para a gente ser essa potência ambiental? Senhora? Eu espero que isso aconteça. Espero com muita alegria, com muita ansiedade, que nós possamos transformar tudo isso numa oportunidade para os brasileiros, uma oportunidade econômica e de bem-estar para os brasileiros. Não tenho nada contra isso. Eu apenas estou tentando e lutando para segurar os 27%, para que ninguém possa tocar. E quando eu falo de diminuir comida, às vezes as pessoas que nos ouvem nesse momento, que moram na cidade, moram em São Paulo, moram no Rio, moram em Brasília, esse assunto não vai me atingir. Vai. É o preço da Porque comida. se nós diminuirmos a área, vai diminuir o quilo da carne, vai aumentar o preço da carne, vai aumentar o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do milho. Tem um impacto econômico. Então, tem um impacto econômico. Aí quando nós voltamos assim em 1960, e eu converso muito com o ex-ministro Alisson Paulinelli, que nós devemos muito a ele, essa revolução verde que o Brasil fez. Em 1960, a família brasileira gastava em torno de 48% do seu ganho, a família média, baixa brasileira, do seu ganho suado, gastava 48% para comprar comida. Por quê? Porque a comida praticamente era toda importada. Nós comprávamos leite da Europa, comprava feijão do México, carne da Austrália, arroz das Filipinas, do outro lado do mundo, e o brasileiro bancava tudo isso. Mas hoje, aqueles 48% não são gastos mais. Hoje nós gastamos 18% com comida. Barato, Ficou mais barato. Isso oportunizou para que a sociedade brasileira, as famílias do Brasil, pudessem pegar essa diferença desse dinheiro e comprar outras coisas, inclusive colocar seu filho na universidade. Então esse foi o ganho que a agropecuária brasileira deu para a sociedade. Agora, nós anoitecemos um dia heróis e amanhecemos criminosos. Então não é possível que um país inteligente possa criminalizar os seus porque produziu comida. Então, sinônimo de produtor rural no Brasil não virou mais produção de alimentos. Sinônimo de produtor rural no Brasil hoje, de acordo com as ONGs, é desmatamento. Mas aí, senadora, é importante, claro, produzir comida, mas aí tem que se produzir legalmente. Assim, defender a produção de comida de uma maneira ilegal também é errado. Ou seja, se o cara desmatou uma área que não podia desmatar. Por exemplo, na reserva legal, que é a área de mata natural, que tem que se manter numa região, é de 80% na Amazônia. Né? Se se desmata mais de 80% numa propriedade para a produção de alimentos, está errado, não está errado? É um descumprimento de lei. Nós temos algumas situações. Eu vou te responder a sua última pergunta, que foi da anistia. Isso, depois nós vamos falar do aumento do desmatamento, anistia. O que é anistia? Anistia é o Kennedy que levou uma multa do IBAMA de R$100 mil. E um belo dia eu ligo para o Kennedy e digo, Kennedy, a sua multa não existe mais. Aí você vai levar um choque, fica satisfeito e me pergunta no telefone,
Kátia, eu tenho que fazer alguma coisa? Não, Kennedy, nada. Sua multa está extinta. Isto é anistia. Isso é anistia. Agora, no caso do Código Florestal, não é anistia. Nós temos 3 tipos de produtores que nós estamos dividindo. Nós temos aqueles agricultores que desmataram antes que a lei dissesse não desmate. Eu vou dar um exemplo do Cerrado. O Cerrado não existia reserva legal até o ano de 1989. Quando chegou em 89, opa, agora o Cerrado tem reserva legal. Só que antes disso, a grande maioria já tinha desmatado. Sim. Porque o Cerrado brasileiro foi fomentado, na época principalmente de Alisson Paulinelli, na década de 70, 74 até 79. Em 85 foi o grande boom do Cerrado brasileiro, até 85, e a reserva foi criada em 89. Então, esses que estão multados aqui, eles estão multados indevidamente. Isso não é anistia. Segundo tipo de produtor, aqueles que desmataram depois da lei. E que até cometeram, 2008, isso é o que vai até 2008. Até 2008. Porque o terceiro produtor é aquele de depois de 2008. Esse depois de 2008, que desmatou agora, depois de 2008, ele vai ter que pagar todas as multas, além de recompor todos os crimes que tiver cometido. O que acontece com esses aqui que estão no meio? Eles vão ter que se recompor. Então, o projeto é muito claro. Ele não paga mais a multa, mas ele tem que recompor claro. o que ele devastou. Isso, o projeto é claro ao dizer o seguinte: Kennedy, você tem multa? Tem. Você vai, então, se regularizar. Anote aqui e se apresente ao órgão ambiental. Você precisa fazer o seu CAR, que é o seu Cadastro Ambiental Rural. Depois você vai fazer o seu programa de regularização ambiental. Aí vai começar a melhorar a sua vida. Então, o fiscal vai lá e diz, olha, você avançou na margem de rio onde você não podia. Você precisa, até ele na sua fazenda, a sua multa fica suspensa, seus 100 mil reais, tá? Numa prateleira. Então, vai lá na fazenda e aponta todos os defeitos que você possa ter cometido. A reserva legal, você avançou um pouco nela. Você está devendo aqui 100 hectares de reserva legal, de APP. E você está devendo mais 100 hectares de reserva legal. Então, você precisa se organizar. Você desmatou aqui numa encosta onde vai prejudicar o aquífero subterrâneo, ou um aquífero livre, que é um rio qualquer. Então, só depois que você se regularizar, só se depois que você se reabilitar e a fiscalização entender que você se reabilitou, é que a multa vai desaparecer. Então, eu estou fazendo um investimento financeiro, deixando de produzir numa parte da fazenda que eu estava produzindo, mesmo que tenha sido um desmatamento ilegal, está havendo um investimento de correção. A multa, nesse caso, se ela continuar, ela é indevida, ela não tem mais sentido. Porque se você está se recuperando e se reabilitando, qual é o sentido da multa hoje? Agora, o órgão ambiental, ele não é um órgão arrecadatório. Ele é um órgão de fiscalização, educativo e de exigir a reparação do erro. Então, agora querem transformar o IBAMA na Receita Federal? Quer transformar o IBAMA na Secretaria de Fazenda? Não, a multa é importante, mas se a pessoa se reabilitou, por que não? Você acha que tem que ter o perdão da multa? Claro, porque não há mais necessidade. A multa não era porque desmatou a reserva legal? Se ele recompôs a reserva legal, qual o sentido da multa? Agora, aqueles depois de 2008, não. Aqueles vão ter que recompor e vão ter que pagar a multa. Pois é, o terceiro ponto era esse, de que a Ideli falou, o governo do Mato Grosso falou que essa discussão do Código Florestal propiciou um clima para muitos proprietários rurais, essa era representante importante do setor, acharem que poderiam contar com uma anistia mais longa, além de 2008. Isso de fato aconteceu, senadora? Olha, é difícil fazer essa interpretação, mas é possível, principalmente porque essa exorbitância foi num local bem localizado. Não foi uma coisa nacional, foi apenas no estado de Mato Grosso. Um aumento de 43% de 2010 para 2011. Isso. Agora, você pode ter certeza que não são nem 10 produtores que praticaram este crime. Nós não temos compromisso com essas pessoas. Só defende cadeia. Muito pelo contrário. Essas pessoas que vão se entender com a justiça e com o que a lei exige deles. Muito ao contrário, isso foi nos prejudicar, porque nós estamos trabalhando uma imagem do setor verdadeira, honesta, transparente, de que a nossa tarefa é aumentar a produtividade e um compromisso sério com o meio ambiente. Portanto, eles nos passaram, foi muita raiva. Nós não temos compromisso nenhum com eles. A Federação de Mato Grosso também está ciente disso, trabalhando duro para que isso não aconteça, e que esses espertinhos vão se dar mal. Porque não vai ser alterado 2008 no Senado e em lugar nenhum. Nós vamos manter 2008. Portanto, esses é que vão se entender com o IBAMA e com a Polícia Federal. Ainda na esfera dessa coisa da luta política, que a senhora falou, dessa batalha que a senhora está travando,
8 ex-ministros do meio ambiente foram à presidenta Dilma Rousseff falar contra o projeto que foi aprovado pela Câmara. A Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência disse que não foi ouvida. Outros cientistas também reclamavam. Tanta gente reunida assim, com tanta qualificação, falando contra um projeto, não é algo que deveria ser ouvido agora no Senado, senadora? Será que não tem nada errado com esse projeto? Com tanta gente unida contra ele? Eu não acho tanta gente unida contra ele. Eu acho a maioria unida a favor dele. Tanto que a representação na Câmara foram 410 votos a 63. Então, para mim, a sociedade é representada pelo Congresso Nacional. O texto básico, bem né? ou mal, porque aquela emenda foi outra votação. A gente vai falar daquela emenda depois. Vamos falar dela, porque ela é um detalhe tão engraçado hoje. Mas fala primeiro dessa luta, então, da luta 411, eu acho que a maioria está do outro lado. Eu acho que está tendo um equívoco. Agora, também quando fomos aprovar transgênico, alguns cientistas eram contra.